nosso general não é Cristo? Vamos ficar em pé e vamos cantar essa música que acho que todo mundo sabe, todo mundo pode se animar cantando, e sabemos que temos a vitória no nosso ministério, temos a vitória em nossa vida, porque o nosso general é Ele, e Ele é que dá essa vitória. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Sim, as suas mãos, A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. vamos cantar de novo. Pelo Senhor marchamos sim, Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá.
em general a nosso Rei. E vamos cantar que todos vão dizer que Ele é o nosso Rei.
nós não podemos guardar tudo isso para nós. Nós temos que anunciar por todas as cidades, todos os lugares onde a gente passar essa mensagem maravilhosa. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos. Esse é o nosso compromisso, Senhor. Pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos a igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados. Levante a sua mão e diga: percorreremos. Sim, Senhor. Pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Pois nós somos a igreja, somos a igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de
somos tua boca, o reino de Deus. Vamos declarar juntos: somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Podem sentar. Eu gostaria de você observasse aqui uma imagem que vai ser colocada do início de 2020 agora, logo no mês de janeiro, haverá um simpósio especial da PEC acontecendo em Goiás. Vai ser o 5º simpósio da PEC, nos dias 24 e 25 de janeiro, com esse tema: a criança no plano de Deus. Já foi tema de um congresso no passado e vai ser, então, esse mesmo tema usado, que a nova geração o conheça, então eles porão a confiança em Deus e não serão obstinados e rebeldes. Salmo 78, versículos 6 e 8. Esse simpósio vai acontecer na Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia. Estarão ali como preletores o reverendo João Batista Cavalcante, que é o pastor, ele é o presidente da Igreja Cristã Evangélica, o pastor Rivaldo Maranhão, o encorajamento de Deus para enfrentar os problemas. Eu vou falar sobre esse tema, o Instituto Bíblico Infantil, como formar um Instituto Bíblico Infantil, e um outro tema também que vamos abordar: qual é o ministério infantil que Deus usa, dinâmicas e brincadeiras com propósito, com a educadora, então, Júlia Eliane, Crianças em Perigo, com a irmã Paula Cristina. Então, aqui tem as informações. Eu não sei se o... Está aqui, ali está o pastor Júnior, inclusive, talvez alguém querendo alguma coisa, não sei se você pode ficar à disposição, está aí na recepção ali, para as pessoas pegarem maiores informações sobre esse simpósio lá em Goiânia. Atenção, pessoal do Centro-Oeste, né? Está mais pertinho, aproveita. Quem é do Centro-Oeste aqui? Centro-Oeste. Olha só, que bênção. Também no Sul, teremos um simpósio no Sul. Aí o pessoal lá do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Cadê a turma do Sul aqui? Ó? Oh. E o simpósio vai ser lá em Maringá. Maringá, dia 20, 21 e 22 de março, com esse tema: a excelência no trato com as crianças. Lá no Maringá, tem uma indústria chamada Indústria Reco, que tem um auditório imenso, muito bem instalado, e é nesse local que será feito esse congresso. A Regiane está por aqui? Regiane, você fica também na saída ali, segura uma plaquinha aqui, Simpósio em Maringá, e o Júnior, Simpósio em Goiânia, para o pessoal poder pegar mais informações, como fazer. Eu quero convidar os nossos colegas obreiros da PEC. Vocês gostaram do coral da noite anterior? Eles podem cantar mais uma música? Então, vou chamar a turma nossa aqui da PEC para vir aqui na frente, inclusive ligado com aquilo que nós acabamos de ouvir e cantar juntos, que nós somos as mãos, os pés, né, os olhos do Senhor, a boca. Que coisa tremenda, né? Desafio muito grande. E o grande desafio é a gente ser os pés, as mãos, a boca, os olhos daqueles que enxergam as crianças, para alcançar as crianças para Jesus. E a música que os nossos obreiros vão cantar tem uma letra
que foi tema de um congresso alguns anos atrás, e é uma música que foi composta pelo Fernando. Cadê o Fernando? Fernando, vem. Ah, você vai tocar aí, é? Ele vai nos conduzir nessa música. Toda criança, toda nação, a toda hora para Jesus. O lema da PEC mundial é esse: toda criança, toda nação, todo dia. Só que no Brasil a gente acabou mudando o dia para a hora, né? Alcançar toda hora. E o sol não se põe sobre o trabalho da PEC. A gente vai anoitecer, vai dormir aqui, mas lá onde o sol se levanta, no Oriente, os nossos obreiros estão se levantando para alcançar toda criança, toda nação, toda hora para Jesus. Pode chegar mais aqui. Tem alguns que não estavam aqui na primeira noite. Alguns não estavam aqui na primeira noite. Ó, a Ediane não estava aqui. Ela é esposa do Dalierson, que vão conduzir o programa lá em Matopiba. Tem gente que não estava aqui na primeira noite. Deixa eu ver aqui. A Ana Clara, ela está se escondendo. Ana Clara vocês conhecem. As inscrições do congresso é tudo com essa moça aqui, né, Ana Clara? Deixa eu ver quem não estava aqui. Não estava aqui o Renato, ali a Regina, são da Coreia, trabalham com o Ministério com Crianças Coreanas no Brasil. Nós temos aqui tem essas meninas aqui que são filhas do Wellington e da Juliana. Cadê o Wellington? Está ali atrás. Wellington e Juliana, levanta a mão ali. Estão indo, são missionários, deverão estar envolvidos especificamente no projeto de crianças indígenas para Cristo lá em Rondônia. Bom, vamos cantar. Toda criança, toda nação, toda hora para Jesus.
O pessoal está pronto para tirar a oferta agora? Nós vamos cantar mais uma vez. Como os irmãos foram informados, vamos levantar uma oferta de amor, o que Deus colocou no seu coração. Enquanto nós cantamos uma segunda vez, nós temos uns irmãos que vão passar para recolher esta oferta para a glória do Senhor. Eu vou pedir então que os irmãos que estão com essa responsabilidade possam nos ajudar nisto, enquanto eles se dirigem ali, nos ajudando para levantar esta oferta. Nós vamos cantar, e você pode cantar junto conosco essa música, o desafio de alcançar toda criança para o Senhor. Toda vai cantar. Criança em toda nação, a toda hora, para Jesus
da criança. Vamos lá? Para Jesus. Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento. Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Te louvamos porque o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de servir com aquilo que o Senhor já nos contemplou de benefício e colocou em nossas mãos para administrarmos. E rogamos que a tua promessa se cumpra no coração, na vida de cada um, sabendo que o Senhor vai multiplicar, vai devolver àquele que tem semeado no campo da evangelização das crianças, investindo seus dons, seus talentos, suas finanças, suas orações, seu apoio a este ministério. Recebe a nossa gratidão e pedimos a tua direção, sabedoria em tudo que vai ser realizado com esses valores que foram alçados agora. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu gostaria de falar de alguns livros que, caso você ainda não tenha adquirido, já pode adquirir lá na livraria. Todos esses livros aqui são de autoria do nosso diretor nacional, superintendente nacional, pastor Gilberto Celete. Esse aqui, o Mistério do Natal, são poesias, e essas poesias você pode fazer muito bem um programa com as crianças, né? Alguém fica declamando e você pode fazer a dramatização com as crianças lá. Então tem uma opção aqui que você pode adquirir e levar para o seu programa de Natal. Um livro também que tem abençoado muitos é AEIOU, da evangelização das crianças, as qualidades, as exigências da obra da evangelização das crianças. Nós ouvimos hoje pela manhã o reverendo Hernandes Dias Lopes falando da necessidade de inculcar as verdades de Deus nesta nova geração. Isso é urgente, isso é necessário, e fazer biblicamente, como o Senhor ordenou para Moisés lá em Deuteronômio capítulo 6. Então, a verdade de Deus e a nova geração. Também não foi diferente sobre isso que o nosso irmão Adalto Lourenço falou hoje pela manhã, não é? Mostrando a ciência, comprovando tudo aquilo que a Bíblia já fala. E é muito interessante que ele falou, olha, há mais de 20 anos ainda estou em Gênesis 1 e 2, não é? Então, a verdade de Deus e a nova geração. Agora, a Bíblia diz que nos últimos dias, os dias vão ser difíceis. E a gente vê cada vez mais o inimigo atacando as crianças. Coisas terríveis em todas as áreas a gente vê. Então, os ataques do inimigo à criança. Esses livros todos servem não apenas para uma inspiração pessoal, mas para que você possa potencializar e ampliar o ministério da PEC, falando na sua igreja, com as senhoras, com os jovens, com os adolescentes, com as próprias crianças. Então, vale a pena você levar esse ministério, esses livros para desenvolver melhor o seu ministério. E a excelência no ministério com as crianças. Quem é que exige essa excelência? Não é você, nem sou eu, nem uma organização, é Deus quem exige. E por isso vale a pena você se comprometer em dar o seu melhor para alcançar as crianças, para despertar outras pessoas a envolverem-se na evangelização, no discipulado de crianças, e aquelas que estão sendo alcançadas, envolvê-las, estabelecê-las numa igreja genuinamente evangélica. Então, os irmãos e as irmãs têm toda a oportunidade de ir lá na livraria adquirir esses livros. Se você já adquiriu, leve para alguma pessoa, talvez para o seu pastor, líder do seu departamento infantil, e Deus vai certamente abençoá-los.
Criança gosta muito de rima, né? E às vezes com os netos eu brinco, né? Segura a rapadura, senão você cai de madura, quebra a sua dentadura. Pá, pá, pá. Você já viu como é que as crianças gostam? Eu fiquei maravilhado de saber que, entre outras coisas, o nosso irmão Adalto Lourenço, ele é poeta, sabia? É poeta, ele tem... E eu quero que ele fale sobre um livro que eu fiquei encantado, fiquei conhecendo praticamente agora, chegou hoje aqui, né? E ele vai compartilhar também sobre a edição que eu acho maravilhosa. Bem rapidinho, o título do livro é esse, o livro da triste história da evolução, é História. Esse é um livro escrito para crianças de 4 a 8 anos, obviamente os que ainda não aprenderam a ler, os pais vão precisar ajudá-los, mas aqueles que já sabem ler vão poder ler por conta própria. Ele foi totalmente ilustrado por uma das minhas filhas, bem bonitinho aí, daqui a pouquinho, após a palavra do pastor Gilberto, eu e minha filha estaremos logo ali na porta da livraria, para aqueles que quiserem a assinatura da senhorita. Só para você ter uma ideia, como o livro trabalha, são áreas diferentes. Eu trabalho com Big Bang, a biogênese, todas essas coisas, mas na linguagem deles. Uma das áreas que tem sido muito debatida e colocada para as nossas crianças é que vida já existiu de forma simples. E isso é evidência de evolução. No princípio era simples, com o passar do tempo evoluiu e ficou complexo. Isso não é verdade. Por exemplo, tem um capítulo que eu trato sobre isso. Eu vou ler apenas um pedacinho, aí passo a palavra novamente ao pastor Gilberto. Como que eu trato a questão de vida simples e evolução? Eu coloquei dessa forma. Criatura simples não existe, a ciência sabe e nisso insiste. Pé, mão, olho, ouvido, nariz, nada é simples. Isso é o que se diz. Tem gente que diz que vida evoluiu, mas até hoje ninguém nunca viu. Pois peixe virando ave é coisa de São Tomé. Pois filho de peixe, peixinho é. É assim que trabalha. Então, para a criançada, para a garotada, esse é o primeiro. O outro sobre a incrível história da criação está saindo. Muito obrigado. Já está lá na livraria, né? Já estão à disposição na livraria os livros, você vai ficar encantado com esse material. Bom, nós vamos entrar no nosso tema agora. Se você quiser seguir aí, na página 26 do nosso manual aí do congressista. Qual é mesmo o tema do nosso congresso? Comprometido, né? E o versículo? Cumpre cabalmente o teu ministério. A proposta é 2 Timóteo 4, 7. Quem faz o curso da PEC repete o versículo antes e no fim, né? 2 Timóteo 4, 7. Cumpre cabalmente o seu ministério. 2 Timóteo 4, 7. Vai guardar onde está o texto. A proposta que nós queremos nessa noite ver com os irmãos é: conheça as centenas de povos ainda não alcançados e o projeto para alcançá-los com o evangelho da graça de Deus, finalizando a obra missionária ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. De toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, haverá pessoas lavadas no sangue do Cordeiro. E é incrível que muitos nunca ouviram ainda falar de Jesus. Quando a gente afirma que a vida cristã, assim como a própria obra missionária, precisa começar bem, e vimos, na verdade, ontem à noite, a questão, o evangelho puro, ela precisa ter a correta continuidade e ser completada. E a gente quer dizer que no ministério com crianças também não pode ser diferente. E esse congresso está destacando esse conceito do compromisso. Está comprometido em começar bem, está comprometido em continuar bem, e o compromisso de a gente concluir bem da maneira que realmente Deus quer. Este é o grande desafio. Mesmo há uma exaltação na palavra de Deus, de nós observarmos muito bem o fim da vida dos nossos líderes e a fé dos quais, então, dos tais devemos imitar.
Quantas vezes há pessoas que começam bem e desistem no meio do caminho, e às vezes até na idade já idosa, acabam sendo motivo de escândalo, de decepção. Nós temos que ter a preocupação de começar bem, continuar da forma correta e realmente concluir o trabalho. Essa recomendação de Paulo é muito clara: cumpre cabalmente, do começo ao fim, totalmente, plenamente, o seu ministério. E é ele que, ao chegar realmente no final da sua carreira, na sua epístola segunda, escrita para Timóteo, que os estudiosos afirmam que foi a última coisa que ele escreveu, ele vai, com uma convicção extraordinária, afirmar, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então está comprometido, olhando assim o exemplo do apóstolo Paulo, é ver que esse servo de Deus, ele disse, certa ocasião, o seguinte: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, olha só, né? Completar, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para quê? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Será que nós estamos assim também, comprometidos? Aquele servo de Deus, que alguns chamam de o profeta do século XX, Tozer. Eu gosto muito de certas coisas que ele escreveu. Ele disse, certa ocasião, o seguinte: olha só, para muitos cristãos, Cristo é um pouco mais que uma ideia. Ele não é um fato. Milhões de cristãos professos falam como se ele fosse real, mas agem como se ele não fosse real. É sempre nossa verdadeira, e sempre a nossa verdadeira posição se faz manifesta pelo modo que agimos e não pelo que falamos. Podemos provar nossa fé por meio de nosso compromisso com ela e não de outra forma. Compromisso com o Senhor, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com o Senhor. E eu queria realmente destacar que o que nós precisamos realmente refletir, se temos realmente um compromisso com a chamada grande comissão. Já nós estamos no ano 2020 chegando, irmãos. Faz praticamente 2000 anos que o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a gente pode dizer que ao longo desse período, começando lá em Atos capítulo 2 até hoje, está sendo escrita a história da igreja. Uma história fantasticamente maravilhosa da graça, do amor do Senhor, do trabalho inefável do Espírito Santo realmente agindo, e isso realmente nos deixa assim maravilhados. A história da igreja é extraordinária. E fala-se muito sobre missões, sem dúvida nenhuma. A gente vê que tem se multiplicado as agências missionárias, a realização de conferências missionárias em muitas localidades. Cresce o número de cristãos brasileiros que de alguma maneira estão se envolvendo com a obra missionária, alguns até interessados na obra missionária do exterior. Mesmo assim, eu diria para vocês o seguinte: há uma falta de interesse, ainda há uma falta de conhecimento, há uma falta de visão, há uma falta de comprometimento com a obra missionária. Na realidade, naquilo que se refere a missões, eu creio que as pessoas adotam 3, talvez 4, 5 posturas. Existem, por exemplo, pessoas que, embora que sejam crentes em Senhor Jesus, são indiferentes. Há uma indiferença, não se importa, há uma apatia em relação a missões. São insensíveis. Alguns, talvez, são interessados. Há um interesse, mostra-se uma atenção, se sentem de uma certa forma atraídos pelo tema de missões, tem uma certa curiosidade. Talvez alguém dá um passo a mais, se torna uma pessoa que procura informações, a gente diria que é uma pessoa informada, ele está esclarecido, ele quer estar ao par do assunto, sabe das coisas, né? Mas aí é preciso um passo além de estar realmente envolvido. Então existem pessoas que têm um certo envolvimento, que está cativado, está encantado com missões.
Mas o ponto que nos falta é aquele que fica comprometido, aquele que realmente está comprometido. Qual é destas posturas a sua? Indiferente, interessado, informado, envolvido ou realmente comprometido? E nessas atitudes e posturas que a gente mencionou, a gente tem dois extremos, né? O extremo da omissão, há uma omissão. Aliás, tem um autor que escreveu um livro, A Grande Comissão, e com as letrinhas todas assim, em quadradinhos, com letras da A, G, R, A, N, D, E. Aí, onde tem a letra C, o C não foi colocado. Você olha assim, rapidamente na capa do livro, você vê a Grande Comissão, mas se você parar para ver, foi tirado o C, e está lá a grande omissão. Muitas vezes nós somos culpados de uma omissão muito grande, especialmente naquilo que o Senhor disse, de ide, fazer discípulos de todas as nações. Não é só evangelizar, e nós temos que, por exemplo, na própria missão da Aliança para a Evangelização das Crianças, enfatizar um pouco mais e trabalhar melhor, que a criança não é só ganhar a criança para Cristo, mas é discipular. Como pais, como professores, como pastores, nós temos que ter essa preocupação de pastorear a criança. Tu me amas, disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. E um pastor, ele não só busca o que está perdido, mas ele dá o alimento correto. E a gente pensa que os cordeirinhos são suscetíveis à ação do inimigo, os predadores, e nós temos que, como pastor, então, defender, ajudar as crianças. Sabe que essa questão de estar comprometido é muito séria. Em todas as áreas que você for analisar, você vai perceber o seguinte. Por exemplo, música. Você tem gente interessada, tem gente informada, tem gente envolvida, mas tem aquele que é comprometido. No esporte, na verdade, na carreira profissional, no casamento, na verdade, na igreja, no discipulado, na própria obra missionária. Qual é o seu tipo? E o que eu tenho descoberto é o seguinte, e pode olhar a história, quem faz a história são pessoas comprometidas. E quando a gente está diante de um congresso como esse, comprometido, eu fico imaginando, será que aqui tem um grupo que vai fazer a história de um comprometimento com a grande comissão? Talvez eu diria o seguinte, na verdade nós temos que ter um compromisso com o grande comandante do universo. Hoje pela manhã, ouvindo então um pouquinho sobre as galáxias, bilhões de anos-luz, né? O metro, o quilômetro, o ano-luz, que coisa fantástica pensar na grandeza do Senhor, que é o supremo comandante do universo. E é Ele quem, após a sua ressurreição, Ele se encarnou. Estou chegando o Natal agora, a gente tem que lembrar e tem que ensinar isso para as crianças, o mistério da piedade, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e a maneira como Ele viveu uma vida pura, santa, imaculada, e na cruz do Calvário tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, derramando seu sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo então ali crucificado, sepultado, como diz Paulo aos Coríntios, né? Eu vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos, segundo foi sepultado, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e é esse Jesus vivo que se apresenta diante dos discípulos, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e portanto, fazer discípulos de todas as nações, é ordem do supremo comandante do universo. Muita gente ainda está pensando que precisa ter um sonho, uma visão, um chamado, alguma coisa para ser missionário, para ser obreiro, para fazer aquilo que Ele mandou. Eu fiquei impactado quando descobri a história de uma senhora chamada Sophia Miller, que vindo da Colômbia, ela era na época missionária da New Tribes Mission, Missão Novas Tribos, e ela entrou pelo rio ali, Içana, os seus afluentes, no alto Rio Negro, ali na região chamada Cabeça do Cachorro, né? Município de São Gabriel do Cachoeira, e ela foi evangelizando, fazendo, uma senhora, uma mulher. Eu descobri que o nosso missionário Baniwa, o Gerson, o avô dele, que é Baniwa, chegou a ser o remador no barco, indo por aqueles rios.
E você fica imaginando a Sophia Miller, né? Você acha que ela ia no rio, naqueles rios que tinham que parar às vezes 2 dias, 3, para poder tirar tudo, passar pelas pedras da cachoeira para seguir adiante, e levando o evangelho naquela região, onde o ataque do inimigo envolve, eles trabalham muito com envenenamento, de colocar veneno para matar a pessoa, e várias vezes alguns daqueles indígenas ficaram impressionados porque ela não morreu sendo envenenada. Aliás, há uma proteção de Deus quando a gente faz obra missionária. E ela ia naquele barco, sabe fazendo o quê? Fazendo a tradução da Bíblia. Hoje os missionários vão para as suas ações, sabe fazendo o quê? Selfies, né? Fazer selfies assim, né? Ela ia fazendo, mas ela tinha um compromisso com a grande comissão. Uma vez, numa conferência, lhe perguntaram, depois de ter falado, dando testemunho, dado o seu relatório, a irmã Sophia Miller, né? Qual foi a experiência do seu chamado missionário? Como é que foi que Deus chamou para ir num lugar tão difícil, lá naquelas regiões inóspitas e tal? Ela disse assim: olha, eu não tenho nenhuma experiência de chamado. Eu obedeci o que Jesus falou. Ide, fazer discípulos de todas as... Irmãos, já deu, é o supremo comandante do universo. Essa que é a questão. E quando ele dá essa ordem suprema, ele, nesta passagem de Mateus 28, ele diz, aproximando-se, falou-lhes, né, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja só, é uma suprema ordem do supremo comandante, acompanhada de uma promessa, que é a promessa da sua presença. Ele dá a promessa de estar conosco, uma presença especial, para um mandato especial do Senhor. Aonde você for, eu estou com você. Já pensou? Nos lugares mais difíceis, nas favelas, nos morros, nos desertos, nos precipícios, na verdade, nos condomínios fechados das classes altas, na verdade, na beira do rio Içana, do Rio Negro, dos Solimões, no Mato Grosso, em São Paulo, Rio de Janeiro, na região norte da... Onde você for, eu estou com... Já pensou? Que coisa extraordinária! A sua presença, quando pregamos e ensinamos, em todos os lugares, em todas as situações, é uma realidade. E quantas vezes ele traz à nossa memória um hino, um texto bíblico, na verdade, para o trabalho mais importante que existe neste mundo, que é obedecer a ordem dele, de fazer discípulos de todas as nações, nós temos a presença do próprio Rei com a gente. O Rei do universo está presente. Eu estou convosco. E não é só em Mateus, nós vemos essa suprema ordem do Supremo Comandante repetida em várias passagens. Por exemplo, no livro de Marcos, diz o texto lá, Marcos 16, 14 a 20, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide, vamos falar juntos? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ele diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. E o texto continua dizendo, Lucas ali: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiram. Os 11 discípulos receberam esse mandato num período que a gente diria de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. É uma passagem que muitas vezes pode apresentar alguns problemas, que a gente não vai tratar desse assunto aqui agora. Mas o que importa, no ponto central, é o seguinte: há um mandato do Senhor, e o ponto é a promessa da sua proteção.
Eu mencionei a Sophia Miller, algumas vezes até sendo envenenada, mas não lhe fez mal algum, porque aquele que está presente protege. Lembra quando Paulo foi para Roma? Os perigos que levaram ao naufrágio daquele navio, a perda total do navio, toda a bagagem. Chegaram à ilha de Malta, aí fizeram uma fogueira para se esquentarem lá do frio, e o que acontece? Uma víbora tremendamente venenosa picou o apóstolo Paulo, e o pessoal ficou achando que ele ia inchar e cair morto de repente, e nada lhe aconteceu. Que exemplo da proteção, de uma certa forma, até falando desse texto, se alguma serpente, né, ele foi protegido. Nós temos a proteção de Deus. Há uma proteção especial de Deus quando na verdade nós vamos fazer o seu trabalho. Satanás não tem prazer em ver os servos de Deus pregando o evangelho. Os perigos não são apenas em lugares difíceis, no meio dos rios, ou no meio da floresta amazônica, ou no meio do Pantanal Mato-Grossense, ou na região sertaneja. Não. Você quer lugar mais difícil do que você andar pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, por Curitiba, por Belo Horizonte, né? Na verdade, os caminhões que passam, os motociclistas imprudentes, né? Motoristas que friam repentinamente, os pedestres que entram na frente dos carros. A gente vive num clima de perigo. Na verdade, veja bem, não é um milagre que a gente ainda está vivo e fazendo o trabalho do Senhor? Ele dá a sua proteção. Eu estou 46 anos no Ministério entre as Crianças, eu posso testemunhar várias vezes da proteção de Deus, que é uma coisa extraordinária. Ele promete não só a sua presença, mas a sua proteção. Uma vez, fazendo um trabalho com as crianças à noite, nós tínhamos o Ministério da Madrugada em São Paulo, passávamos a sexta-feira à noite toda evangelizando crianças. Você vai perguntar, mas tem crianças? Tem. Algumas vendendo coisas na boca do lixo, na boca do luxo, no lugar de prostituição. É uma coisa tremenda o que você vê nas noites de grandes cidades. No Rio de Janeiro também tive essa experiência. E a gente ficava até amanhecer o dia, quando às 7 horas da manhã do sábado tinha a nossa reunião de oração na APEC. Uma vez, estávamos evangelizando um grupo, perto da Praça da República, em São Paulo, quando então fomos cercados, eu mais um outro irmão que estava comigo, fomos cercados por uma gangue que queriam levar o nosso dinheiro, relógio e tal, e resolveram levar a minha aliança também, e a aliança não saía. O camarada tinha uma faca desse tamanho, ele enfiava a faca assim, e tirar, aí um gritou, corta o dedo desse alemão, né? Corta o dedo desse alemão. Eu falei, calma aí, né, e tal, eu não sei como é que aquela aliança saiu. Aí eles pegaram as coisas de que tinha e saíram correndo. Aí quando eles estavam saindo correndo, eu falei, leva a Bíblia, né? Leva a Bíblia. Ele pegou a Bíblia, jogou a Bíblia no chão, não quis saber. Aí eu aprendi uma coisa, eu levava o dinheiro dentro da Bíblia, dali para frente. O fato é o seguinte, a gente experimenta sempre os ataques do inimigo, mas Deus nos protege. E veja bem, em Lucas capítulo 24, a ordem suprema é a seguinte, é a terceira passagem. Sempre lembre o seguinte, aquele que ressuscitou está vivo. Ele diz o seguinte, Jesus, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E ontem nós vimos sobre esse tópico, o pastor Davi Merck falou sobre Jesus mesmo falando de si mesmo, coisa impressionante. E ele abriu o entendimento para ver tudo que estava escrito, compreender essas escrituras. Assim estava escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. O que eu vejo aqui nesse texto, que a terceira ordem, uma registrada por Mateus, por Marcos e por Lucas, tem uma promessa, ou talvez tenha aqui o programa que ele estabeleceu. Ele diz o seguinte, há uma mensagem a ser pregada. Há um programa já estabelecido, e a mensagem a ser pregada é uma só.
O que é fazer missões? É pregar arrependimento para a remissão de pecados e a fé em Jesus Cristo. Não queira inventar a outra mensagem, é simples. O evangelho puro tem que ser anunciado, o problema do homem e a solução de Deus, a doença do homem, a cura de Deus. O homem está perdido, Jesus veio buscar o que estava perdido. Muita gente quer falar de outras coisas, é impressionante como as pessoas têm outros temas, política, responsabilidade social, cidadania, engajamento, psicologia, prosperidade. Chega de bobagem, vamos fazer o programa que Jesus deu. Pregar arrependimento para a remissão de pecados e a fé nele. No ministério com crianças, esse é o grande problema. Nós queremos igrejar crianças e não anunciamos que ela precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Não há outra mensagem a ser anunciada, irmãos. Já tem um programa feito. Qualquer outra coisa está fora do programa. Eu me lembro uma vez, a minha esposa tem uma prima, cujo filho ia lançar um CD numa igreja evangélica em São Paulo, não vou mencionar o nome para não ficar chato aqui, e eles cantaram as músicas do CD, na Rua Augusta, uma igreja grande, e aí depois da mensagem o pastor vem com uma palavra, ele abre a Bíblia e anuncia ali o texto do milagre da transformação da água em vinho. Ele foi falando, foi a princípio muito interessante. Olha, Deus, Jesus transformou água em vinho, a sua mãe falou, fazia o que ele vos disser. Veja bem, a Maria disse, nós temos que fazer, é importante saber o que Jesus quer nos ensinar, ouvir o que Jesus falou, essa é a nossa parte, e foi falando. Aí ele estava pregando, falou assim, eu estava preparando essa mensagem, a palavra desse pregador lá. Aí eu falei, Jesus, o que o senhor quer que o povo obedeça? Aí ele disse assim, aí Jesus disse para mim, pede para eles agora 20 mil reais. Sim. Aí eu falei, então eu estou aqui para dizer o seguinte, vamos. Eu sei que muitas vezes a festa está triste, a alegria da sua vida acabou. Problema financeiro, problema com a esposa, problema de relacionamento, problema disso, problema daquilo. Tudo vai ser resolvido se você fizer o que Jesus mandou. E o que ele mandou é isso, 20 mil reais essa noite aqui. Aí ele mandou distribuir os envelopinhos e disse assim, cada um bota o dinheiro ou cheque, escreve o nome, porque nós vamos recolher a oferta, que se não tiver 20 mil, eu vou devolver, porque eu não quero a maldição em cima de mim. Assim, irmãos, eu não me controlei. Eu estava assim, na terceira fila de trás, porque estava cheio, eu levantei e falei, esse homem é um vigarista, assim mesmo, dentro da igreja. Esse homem é um vigarista. Eu não consegui esse homem é um vigarista. Peguei minha esposa, meu filho pode confirmar com a minha esposa ali, meu filho, e a gente foi saindo assim, e alguém depois me falou assim, o pessoal ficou assim, parecia que estão hipnotizados. Alguém falou assim, ainda bem que não era a Igreja Universal, senão eles iam pensar que estava com o demônio e ia apanhar lá dentro. O que está acontecendo, pessoal? As pessoas estão pregando outra coisa, não, nada a ver. Irmãos, nós temos o programa, e tem não só o programa, mas tem também, qual é a missão? Ele tem um mapa, Jesus estabelece um mapa, começando em Jerusalém, e de fato, o princípio foi ali, começou, mas tem que ir até os confins da terra, tem um mapa, comece na sua casa. Eu fico imaginando realmente, de cada 100 lares cristãos, 96 não têm o hábito de se reunir em família para ler a Bíblia e orar. O que a gente chamaria culto doméstico. Incrível. Já pensou? 96%, eu fico imaginando aqui. Nós temos aqui, imagina que somente, 94%, não, imagina que aqui somente 6%, se eu for acreditar nessa estatística, como eu acredito, 94% aqui não fazem um momento devocional em família, no próprio lar, a sua principal Jerusalém. De ensinar o seu filho que ele tem que se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus. É tremendo. A gente tem que fazer em casa, fazer uma classe de evangelização na nossa própria casa. Quantos querem ser evangelistas na China? E não evangelizou nenhum chinês aqui.
Entende? Vamos trabalhar. Aqui, o que tem de imigrantes aqui no Brasil é incrível. Bom, nossa, eu estou perdendo tempo aqui, vamos lá. Eu tenho o Evangelho de João, ele também dá a suprema ordem, ao cair da tarde daquele dia, João 20, 19, 23, primeiro dia da semana, as portas trancadas, os discípulos com medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isso, ele se mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Olha bem, assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Eu fico pensando, essa promessa da paz do Senhor, que de uma certa forma é a parte daquele que vai levando o Evangelho em obediência ao seu mandato. Será que nós cremos que pessoas que são meus vizinhos, se partirem para a eternidade são sem Cristo, estarão no inferno? Hoje eu achei interessante, o irmão Adalto fala sobre isso. Eu acho que às vezes a gente não acredita no inferno. A gente tem que ter uma visão do inferno para poder se sentir assim, eu preciso avisar as pessoas. Quanta gente está indo para o inferno, a gente não está nem aí. Talvez demonstrando que a gente não acredita que é um lugar de sofrimento eterno. Que paz podemos ter se tem pessoas da minha família ao meu redor que ainda não conhecem o Evangelho? Pelo menos temos que anunciar, nós temos que realmente transmitir a mensagem e ter aquela paz. Estou livre do sangue, eu tenho transmitido realmente quem é Jesus e o que Ele fez. E eu fico imaginando o grande desafio que nós temos com a nova geração que está chegando, que nós pudéssemos nos comprometer para obedecer à grande comissão, sabendo da presença do Senhor, da proteção do Senhor, da paz do Senhor. E se nós pudéssemos olhar para a última das passagens, que tem as últimas palavras de Jesus enquanto aqui na terra, quando Ele reuniu os discípulos e lhes disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até as últimas palavras, confins da terra. E ditas essas palavras, ele foi, que coisa tremenda, a ascensão de Jesus. A gente comemora o Natal, comemora a Páscoa, tinha que comemorar a ascensão. Recebido nas alturas, assentado à direita da majestade nas alturas, o supremo comandante do universo está ali, e ele deu a promessa do poder do Espírito Santo. Nós temos o poder. Como fazer aquilo que Jesus nos manda? É impossível, mas o fato é que o poder é dele, o poder é do Espírito Santo. Para um trabalho sobrenatural, tem que ter o poder sobrenatural. E é claro que para esta experiência de estar andando no poder do Espírito Santo, duas coisas, deixar o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede, passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E Tiago disse que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Nesta noite eu queria que houvesse um pensamento de nos comprometermos, de fato, com a ordem do Supremo Comandante do Universo. No início dessa reunião, eu não estava aqui, mas estava ouvindo a música. O nosso general é Cristo, não é? O nosso general é Cristo. Será que é mesmo? O nosso general, Ele é o comandante, nós servimos a Ele. É Ele que nos ordenou. E as últimas palavras foram essas, até os confins da terra. Por que tem povos que ainda não ouviram? Mesmo no Brasil, eu tenho uma relação aqui de vários, no Brasil são 118 nações, 30 totalmente isoladas, mas tem várias no Alagoas,
no Acre, no Amazonas, no Mato Grosso, no Ceará, na Bahia, no Pernambuco, vários grupos. Eu tenho relação nome por nome. Eu acabei deixando a minha pastinha ali. Mas o fato é o seguinte: por que nós não alcançamos aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus? Deixar os nossos próprios planos para seguir ao Senhor. Quais as desculpas que a gente tem? Estou com medo. O Senhor diz: eu estou contigo, tenho a presença dEle. Aí eu vou ser agredido, eu vou ser ofendido? Não. Nada vai causar mal, nós temos a sua proteção. Eu não sei como fazer, já tem um programa, arrependimento para a remissão de pecados da fé no Senhor, já tem um roteiro, já tem um programa. Eu sou fraco, mas a força vem do Senhor. Eu estou preocupado, Ele me dá a sua paz. E a gente precisa realmente nos colocar diante do Senhor, para completar a grande comissão. Quantas crianças ao seu redor que nunca ouviram? Quantas crianças que nunca ouviram? A gente tem uma preocupação que muitas igrejas, se os pais não estão preocupados com os seus próprios filhos, muitas igrejas não estão visando, assim, com prioridade, a nova geração de levá-los a Cristo. O que dirá de crianças que não têm o privilégio de nascer no lar cristão e nem participar de uma igreja? Quem vai chegar? Quem vai chegar? Tem que haver um mover do Senhor em nós, para que a gente possa dizer: toda criança, em toda a nação, a toda hora, para Jesus. É uma coisa que Deus precisa agir. O compromisso com as últimas palavras de Cristo. 2000 anos. Como é que nós vamos fazer isso? E só tem uma explicação. Por que Jesus não voltou? A longanimidade de Deus. Para o Senhor um dia como 1000 anos, né? 1000 anos como um dia. Ele está esperando, né? Esperando que alguém se arrependa. Alguém vire as costas para o pecado, se volte para a cruz. Receba o Senhor, Ele está esperando. A longanimidade realmente do Senhor não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Compromisso com a grande comissão. Existe um desafio em missões que são chamados os 3 mundos, né? O mundo A, que é o mundo não evangelizado, nunca ouviu falar de Cristo. O mundo B, o mundo que já ouviu de Cristo, mas que não é cristão. E o mundo C, que é chamado cristão. Veja só, esses 3 grupos, é uma maneira de você olhar as necessidades da pregação do Evangelho, do comprometimento. No próprio mundo chamado cristão, olha, o Brasil é chamado um país cristão, mas quantos que não conhecem, nunca experimentaram o novo nascimento, não sabem, não conhecem, são poucos. Inclusive hoje nós temos o desafio de anunciar o Evangelho até dentro da igreja evangélica. Interessante isso daqui. Então o desafio é imenso, é imenso. Os missiólogos também falam de missões na perspectiva da distância que você tem que percorrer. Então são 4 esquemas de caminhada. Existe a caminhada chamada evangelismo zero de caminhada. Por quê? É você ser missionário em casa. O pai ganhar o filho para Jesus. A mensagem do arrependimento e da fé em Jesus em casa. Você não precisa ir muito longe. Você servir com as crianças na sua própria igreja. Quantas igrejas não têm pessoas disponíveis para trabalhar com as crianças? Na verdade, o ministério com crianças, muitos começam bem, mas desistem. Não tem é uma coisa impressionante, a falta de compromisso na questão do evangelismo, de ser missionário na sua Jerusalém. Parece que nós achamos que ser missionário é só para quem vai para um outro país. Mas o evangelismo zero inclui a tarefa de ganhar os próprios filhos, não tem barreira para fazer, é tranquilo. O E1 é um pouco mais, você sai da Jerusalém, mas é na sua própria cidade, nos hospitais. Hoje estamos ouvindo a oficina sobre evangelismo nos hospitais, fazer um clube bíblico, como nós ouvimos a oficina hoje, de você ter uma turma da Bíblia. Você pode alcançar ao seu redor, fazer um clube bíblico de boas novas, como nós chamamos, um clube de 5 dias nas férias.
Às vezes até uma espécie de escola bíblica de férias com a visão de alcançar as crianças do entorno da igreja, da vizinhança. Tem que sair das quatro paredes, das escolas. Há crianças hoje que ficam o dia inteiro na creche, numa escola. E às vezes, se você pudesse chegar a essa escola e apresentar que você tem alguma coisa para uma vez por semana, chegar ali para cantar uma música, ensinar um versículo, eles estão pedindo ajuda, abre a porta. Tem aquele programa chamado Bola na Escola, que a gente pode usar, Bola que Fala, para levar o evangelho até de uma forma bem bonita para as crianças, mas tem que sair das quatro paredes. Nós tivemos um retiro de obreiros agora esses dias em Mariporã, antes de vir para cá, e um testemunho fantástico é o seguinte: muita gente diz que as escolas estão com as portas fechadas. Uma obreira nossa disse o seguinte: o problema não é a escola de porta fechada. Nós temos até portas abertas, o que nós não temos é voluntários para entrar. As pessoas não vão, não abrem, não saem. E tem o E2, que é a Samaria, de uma cultura parecida, talvez um pouquinho mais distante, em um outro lugar, não precisamos aprender uma nova língua nem nada. Pode até ter pessoas que vivem perto da gente, mas com características distintas. Pode existir um certo deslocamento. A gente vai ter, por exemplo, agora um projeto, agora no mês de janeiro, lá naquele divisa entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o Mato Piba. Não é a Piba lá de... não é a Piba de Atibaia, né? Mas é Piauí e Bahia. É um entorno ali onde tem necessidades. A gente pode, ali seria uma espécie de Samaria. Você que está aqui no sul, no sudeste, vai chegar no sertão, no nordeste, tem uma certa comida diferente, uma coisa, um certo desconforto, mas é uma possibilidade de a gente sair fazendo projetos assim. Mas existe o E3, e mais longe, nos confins da terra. As pesquisas dizem o seguinte: de cada 100 missionários, apenas 7% vão para aqueles que ainda nunca ouviram nada. Eu fico imaginando quantas igrejas têm muito mais do que está aqui de membros. Quantos estão indo para aqueles que nunca ouviram? É claro que é o desafio de aprender uma nova língua, costumes diferentes. A tradução das escrituras é um desafio imenso. É uma coisa realmente... Quem é que vai fazer essa obra? Quem que vai fazer essa obra? Eu diria assim, eu já não posso mais. Mas nós temos os nossos netos agora, né? Os nossos filhos. Estamos tendo essa oficina, que a nova geração seja uma geração missionária. Você estaria disposto a entregar seu filhinho, sua filhinha que está aqui, para ser aquele que vai chegar daquele que nunca ouviu? Você estaria disposto a investir para que a sua criança alcançasse um povo que ainda não foi alcançado? É um desafio muito grande. Uma outra maneira de ver a questão missionária são chamadas as janelas, né? Muito popular e mais conhecida, popular não, mas mais conhecida é a chamada janela 1040, que no início da década de 90, os pesquisadores estudaram o mundo procurando identificar quais as nações com maior necessidade, descobriram ali, acima da linha do Equador, latitude 10, 20, 30, 40, daquela faixa, um quadrilátero que pega o norte da África, entra pelo Oriente Médio, pega a Índia, pega o Paquistão, pega o Nepal, pega aquela região toda, ainda até a China, como ali uma grande concentração populacional, talvez mais de 3 bilhões de pessoas, e onde o Evangelho é praticamente... você nem consegue entrar como missionário lá, não é permitido. Aliás, em alguns lugares, você tem que fazer o trabalho quase que secretamente. Então, há um esforço de oração, e um trabalho naquela região, um concentrado esforço de várias missões e igrejas, para que dentro da janela 1040 o Senhor Jesus seja conhecido. Nestes dias agora, irmãos, os obreiros da Aliança Pró-Evangelização das Crianças do Oriente Médio estão todos empenhados, e nós estamos intercedendo por eles no mundo inteiro. Eles têm um alvo, eles alcançaram em 2018 4 milhões de crianças. Querem alcançar 8 milhões agora. Agora, esses dias aqui, no Natal. Que coisa tremendamente desafiadora. E sabe como é que é?
tem que evangelizar rapidamente. Bate na porta, fala, tem que arrepender dos pecados de Jesus. Quem é Jesus? O que ele fez? Como é que é? Corre o risco de ser preso. Janela 1040. Inclusive, eu tenho visto muitas pessoas chegando no stand lá das pulseiras para ajudar nisso. Eu passei agora indo para cá, vi uma irmã lá pegando várias pulseirinhas. O que Jesus faria é uma forma de você levar. Isso é uma doação que foi feita para poder ser usado esse dinheirinho exatamente para ajudar nesse projeto. Mas a janela 1040 é desafiadora. E tem a janela que é chamada 414, na PEC a gente chama 014. E talvez no Brasil, eu achei interessante, eu não sei qual dos preletores falou que talvez possa ser no Brasil 20, né? 420, 418, mas as pesquisas indicam o seguinte: se uma pessoa não se arrepender, porque o que a criança tem que fazer, ela tem que se arrepender, ela está com as costas viradas para o Senhor, ela nasceu na iniquidade. Desde que a concepção já se desvia, a gente viu isso ontem de uma forma tão clara. Ela precisa reconhecer a sua... Ela não é um Abel, um Caim, lembra daquilo? Ela tem que reconhecer que ela se arrepende, ela volta, ela ouve, ela confia em Jesus. E quando você pergunta com que idade que você se arrependeu? Eu não sei, você mesmo, se talvez ainda não se arrependeu, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que realmente reconhecer a sua miséria pessoal e olhar para a cruz, que toda a nossa salvação foi feita lá na cruz do Calvário. E quando você pergunta, quando foi que de fato você nasceu de novo? Mais de 80% vão dizer antes dos 15 anos. Ao ponto de um pesquisador muito famoso, George Barna, ter declarado num livro dele, Fazendo do seu filho um campeão espiritual, que se uma pessoa não vier a Cristo até os 15 anos, as chances de ela vir depois a se converter são mais difíceis. É claro, irmãos, evidente, sem nenhuma sombra de dúvida, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Isso não há idade, não há uma disposição, não é que é uma disposição natural, mas as pesquisas indicam que a gente precisa alcançar as crianças. Jesus mesmo disse, não é da vontade do Pai que nenhum só desses pequeninos se perca. Deixai vir a mim os pequeninos, dos que são como tais, que pertence o reino de Deus. Então, essa visão da janela 014 é uma coisa impressionante. E eu queria dizer o seguinte: começar bem, continuar bem e completar bem. Você tem na sua pasta um livreto onde nós colocamos os segmentos menos evangelizados do Brasil. Você pode, junto conosco, orar. Primeiro dia do domingo, segunda-feira, terça, até sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No primeiro dia nós estamos sempre orando pelos indígenas. São 340 etnias no Brasil. As necessidades entre os indígenas é imensa. E a gente às vezes não vê nenhum esforço para chegar a esses povos. Os ribeirinhos, ciganos, mais de 1 milhão de ciganos no Brasil. Os sertanejos, o sertão do Nordeste, é onde tem maior resistência ao Evangelho, irmãos. O sincretismo é muito forte ali. Os quilombos, são milhares de comunidades de quilombos, onde tem práticas assim que precisam ser desmascaradas e as pessoas conhecerem realmente o Salvador Jesus. Os imigrantes, nós temos no Brasil representantes de quase todas as nações da janela 1040 aqui. A gente pode, talvez Deus tenha trazido vários para cá, para a gente poder ganhar para Jesus aqui. Vários dos povos do Oriente Médio, da África, da região asiática, e hoje em dia, coisas que estão vindo, né, da Bolívia, da Venezuela, do Peru, do Equador, vários. Nós temos que ter essa visão. Os surdos, os segmentos menos alcançados. Há um que não está nesse livrinho, que é os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres, os bilionários e os miseráveis. Também pouco esforço de evangelização.
vamos nos comprometer com o Senhor. Ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, finalizar a obra, alcançar os menos evangelizados, compromisso com a finalização da tarefa. Depois dessas coisas, diz Apocalipse, João levantou os olhos e viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, povos, tribos e línguas que estavam em pé diante do trono e da presença do Cordeiro, com roupas brancas, vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Irmãos, há muito que se fazer. Há muito que se fazer. É hora de se levantarem cristãos comprometidos para avançar, é alcançar aqueles que vivem sem nenhum conhecimento de Jesus Cristo, em todos os países e todos os continentes. Precisa ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. Quando é que nós vamos realmente completar? 2000 anos. Sereis minhas? E às vezes fico imaginando, essas foram as últimas palavras de Jesus, né? Eu fico imaginando quando ele voltar, o que ele vai perguntar e falar primeiro. Às vezes eu fico imaginando que ele vai falar: você fez o que eu mandei? Você fez o que eu mandei? Sereis minhas testemunhas, a ganhar a nova geração para Cristo. E hoje nós temos toda a tecnologia, a facilidade de locomoção para chegar em toda parte. É uma coisa impressionante. A gente pode dizer o seguinte: é possível, irmãos, é possível em uma geração a gente completar isso que está faltando. Vamos sair das quatro paredes, vamos para frente, vamos pensar nas crianças que estão sem ouvir do Senhor, completando a obra que falta, a grande comissão. Onde é que estão os discípulos comprometidos? É claro que muito progresso tem sido feito ao longo desses 2 anos da história, mas há muitos ainda para serem alcançados. Tem pessoas que estão já há 2000 anos esperando alguém que venha contar sobre a palavra de Deus. Deixa eu contar para você, para caminhar para a finalização, os grupos de etnias no Brasil. Eu estive num seminário que é indígena, que pertence ao Complei, no município de Iranduba, lá à beira do Rio Amazonas, ali perto de Manaus. E lá estava um professor que é da etnia Ticuna. Ele, inclusive, é um dos líderes da etnia Ticuna, o Eli Ticuna. E ele disse o seguinte, que de geração em geração, o povo Ticuna tomava conhecimento da história do Deus bom, que havia sido desobedecido pelos primeiros pais, a origem do povo. E que esse Deus bom ficou muito triste, e colocando um cocar de pena de arara, ele disse essas palavras: eu vou embora, quem sabe um dia eu retorno. Então essa era a mitologia deles. O dia eu talvez retorno. Então aquela ideia de ter desobedecido a Deus. E desde então o povo Ticuna, em sofrimento, sempre, porque eles escolheram desobedecer o Deus bom e passaram a obedecer aquele que havia os enganado. Passaram séculos e séculos e séculos e séculos, e quem sabe um dia esse Deus voltará. Então, um dia talvez eu voltarei. Vamos dizer assim, era um povo messiânico, um povo esperando. Aliás, no Antigo Testamento a gente lê que Jesus, o Messias, é o desejado de todas as nações, séculos. Por volta do ano 1700 agora, o povo Ticuna teve o seu primeiro contato com aqueles que eles chamam não indígenas. Foi uma decepção. Eles estavam mais ligados ali na região da Colômbia, depois foram vindo para o Brasil. Na verdade, embora a esperança se acendesse, porque chegaram gente diferente ali, será que eles vão trazendo alguma mensagem desse Deus bom? E o que aconteceu foi que o contato com os estrangeiros era só sofrimento, escravidão, decepção, e o povo vivia há séculos e séculos e séculos essa expectativa. Foi só final da década de 40, agora, 1949, 8, chegando a 50, pela primeira vez,
o Messias Jesus Cristo foi anunciado e crido. Bem recente, bem recente. E a história mudou. Hoje tem já igrejas ali, existe ali líderes consagrados entre o povo. Por que essa imensa demora para chegar? Por que chega primeiro aquele que vai para querer explorar? Por que a Coca-Cola chega primeiro do que Jesus em certos lugares do mundo, né? Hoje nós temos um casal ticuna conosco. Eles agora em fevereiro eles partem para lá para abrir o ministério com a evangelização de crianças entre o povo ticuna. Eu me lembro também, em Águas Belas, em 2005, em Águas Belas, foi um projeto que nós tivemos, onde as nossas equipes ficavam em cidades onde tinham tribos indígenas próximas. Então nós tínhamos um trabalho na cidade. E Águas Belas, município de Pernambuco, tem um pequeno córregozinho que às vezes fica seco. Do lado de cá está a cidadezinha pequena. Não tem nem banco, lá a gente usava o correio para poder fazer alguma coisa bancária. Do outro lado, a aldeia dos funiôs. Eles ainda conservam a sua língua. Eles têm costumes assim estranhos. Geralmente eles saem no mês de novembro, dezembro, janeiro, ficam no meio do mato, ninguém sabe o que eles estão fazendo, é um mistério, cerca-se de mistério o que acontece entre eles ali. Estivemos hospedados na casa de um missionário há anos ali, para evangelizar aquele povo, e há uma espécie de preconceito muito grande. Por exemplo, as igrejas da cidade, nós chegamos a ter um curso na cidade, das igrejas evangélicas, que reuniu quase 100 pessoas, mais de 100 pessoas, e várias denominações ali para ensinar como evangelizar crianças, e nós tínhamos trabalho com os chamados não indígenas, né? E querendo entrar também na reserva indígena. Finalmente tivemos permissão dos caciques, né? Tem escolas lá, e tem professores indígenas, tem pessoas formadas em universidades indígenas, e tem uma certa cultura o povo lá. Quando eles souberam que nós estamos tendo um treinamento para professores aqui, falaram, você pode vir, mas tem que dar um treinamento para os nossos professores aqui. E as igrejas não veem com bons olhos os indígenas, e os indígenas não veem com bons olhos. Há uma certa... Eu fiquei impressionado, do lado, e as igrejas em geral, sem nem o mínimo interesse de ganhar aquele povo para Cristo. Tanto é que nenhum cristão. Eu trabalho da missão muitos anos ali, nenhum cristão. E a gente tinha essa condição, a gente resolveu fazer um treinamento. A gente não ia dar um treinamento como evangelizar crianças, que era o que a gente estava fazendo na cidade, mas pelo menos umas dicas sobre contar histórias. Que a história tem que começar bem, como é que você conta uma história para criança, e fomos dando exemplos de histórias. Então, contamos um dia a história da moeda perdida, né? Depois a história da ovelha perdida. E, finalmente, eram 3 dias. Né? Enquanto isso, os nossos professores e missionários de tempo parcial, que estavam conosco, estavam alcançando as crianças na escola. As portas se abriram nas escolas. Também eram 3 programas. Deus fala pela criação, mostrando a criação do mundo. Deus fala pela sua palavra, e Deus fala por meio de Jesus. Foi algo extraordinário que aconteceu ali com as crianças. Mas quando a gente estava dizendo sobre o filho pródigo, a gente, então, era o último dia, a gente falou abertamente o que tinha que ser falado. E uma senhora, ela disse o seguinte, eu preciso dizer uma coisa aqui. Aliás, essa senhora achava que eu parecia o pai dela, né? Então, não parece meu pai, então, não sei como é que ela achou que eu parecia o pai dela, mas o fato era o seguinte, ela disse que eles tinham ofendido a Deus. Eles nem podiam pronunciar o nome de Deus. E às vezes o nome de Deus que era usado, pelos missionários, pelas pessoas lá em relação ao povo, ele falou, esse não é o nome. Nós não podemos pronunciar o nome de Deus, porque nós ofendemos a Deus. Aí a gente aproveitou para falar que Jesus é aquele que veio da parte de Deus, e foi algo extraordinário. 3 daquelas professoras ali receberam a Cristo. Na verdade, Jesus é o desejado de todas as nações. Várias crianças receberam a Cristo. O fato é o seguinte, há muita coisa. No Instituto de Liderança Indígena, nós tivemos agora a 2ª turma, alguns deles estão aqui, tem sido realmente uma coisa extraordinária. Esse curso está sendo possível porque igrejas têm doado, patrocinado as bolsas, para viagem, para alimentação. E a gente tem, após o jantar, um tempo de conversa. A gente reúne, faz uma roda para conversar.
no tempo que precede os estudos, e aí cada um fala da sua realidade, e a gente vai aplicando, então, algumas coisas daquilo que aprendemos durante o dia. Algumas situações foram realmente destacadas, assim, impressionantes. Crianças envolvidas com alcoolismo, com drogas, com idolatria, homossexualismo nas tribos indígenas. A questão de famílias que às vezes recebem a certa ajuda do governo e não querem mais trabalhar, fazer nada. Há propostas de alguns grupos de formar crianças para serem os futuros pajés, continuarem com as tradições religiosas. E a ideia é que a palavra de Deus é a história e o costume dos brancos. Tem várias coisas assim que precisam ser tiradas e derrubadas naquele contexto ali. E das 4 etnias hoje, nós estamos com obreiros com os Baniuas, Ticuna, Xerente e Zoró. Eu queria só terminar dizendo o seguinte: quem vai completar a tarefa? Pessoas que há 2000 anos estão esperando para ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Quanto tempo ainda terão que esperar? E não só esses mais distantes, mas alguns bairros e locais próximos de cada um de nós. Quando é que nós vamos chegar até eles? Quem é que vai completar a tarefa? Vamos preparar os nossos filhos para isso, compartilhando com a nova geração, especialmente contando para essas crianças as histórias de verdadeiros heróis e heroínas. Nosso livro aqui, na página... na página 61, você tem aqui uma informação. A nova geração precisa conhecer heróis e heroínas de verdade. Missionários que realmente escreveram na história uma vida de comprometimento com o Senhor. Vale a pena contar às crianças e adolescentes as histórias de homens e mulheres que demonstraram o seu amor ao Senhor e as almas perdidas indo até os confins da terra. Que o Senhor realmente nos dê essa visão. Começar bem o Evangelho, discipular as nossas crianças com a verdade, a sã doutrina, estabelecer essas crianças numa igreja genuína e levá-las a serviço do Senhor. Perguntaram para Zacarias, quando o seu filho tinha 8 dias de vida, e todos ficaram admirados, porque queriam dar o nome do pai, Zacarias, e ele disse, não, o nome dele é João. A esposa falou, João. E quando perguntaram por sinais qual era o nome do menino, ele confirmou, João é o seu nome. Naquela hora sua boca se abriu, se desembaraçou, e ele começou a louvar a Deus. Existe o cântico de Zacarias, cheio do Espírito Santo, registrado ali em Lucas capítulo 1. E as pessoas então começaram a falar umas para as outras, eles diziam, o que virá a ser, pois, esse menino? E naquele momento, no cântico de Zacarias, ele disse assim, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Será que a gente diria isso hoje? O meu menino, a minha menina, a minha criança. Vamos começar bem, levá-lo a Cristo, levar crianças para Jesus. Vamos ensinar a sã doutrina e dizer, o meu menino, a minha menina, não vai ser escravo de Satanás, vai ser um profeta do Deus, completando a obra até aos confins da terra. Será que você dedicaria seu filho para essa missão? Será que você olharia para as crianças com quem você trabalha, pensando, esse menino, essa menina, vai ser um profeta do Altíssimo, grande diante do Senhor? Vamos curvar as nossas frontes em oração. Diz que a Bíblia tem 3 grandes S: salvação, santificação e serviço. Nós levamos a criança à salvação, ensinamos para que elas cresçam em santificação e queremos essas crianças também servindo ao Senhor, especialmente chegando aos que nunca ouviram. Você pode agora mesmo dizer, Senhor,
Eu quero colocar os meus filhos, meus netos, ou então as crianças da minha classe lá da igreja, da escola dominical, as crianças da minha família. Eu quero que eles comecem bem, conhecendo o Evangelho. Eu quero ter esse compromisso de ensinar-lhes a sã doutrina. Eu quero, Senhor, no poder do Teu Espírito dizer, o meu menino, a minha menina, será um profeta do Altíssimo. Se você tem esse desejo, e quer dedicar seus filhos ao Senhor, ou talvez você quer colocar a sua vida para ir até aqueles que nunca ouviram, eu quero convidá-la a ficar de pé para nós orarmos aqui neste instante. Senhor, querido Deus, Pai, Supremo Comandante do Universo, que permitiu seu Filho se encarnasse, assumisse a nossa culpa, o nosso pecado, aquele que é o nosso Salvador, e o Senhor nos tornou teus filhos. Que coisa extraordinária, Senhor. O Senhor nos dá a presença do Senhor, a proteção do Senhor, a paz do Senhor, o poder do Senhor, nos dá o programa que o Senhor quer que a gente faça, e nós estamos assim nas tuas mãos, para dizer, usa-nos, ó Deus, cada um de nós, para que no ministério, especialmente com os pequeninos, a gente comece bem, fique firme, levando os nossos meninos e meninas a crescerem na tua palavra, e se envolverem no serviço do Senhor. O Senhor é que sabe o que está no coração de cada um que está de pé nesta hora aqui. Se há alguém dizendo, Senhor, toma o meu filho para ser aquele que vai até os confins da terra, ó Deus, faça isso para a tua glória. Levanta uma geração entre nós, que em pouco tempo, na graça e na dependência do Senhor, vão chegar aqueles que ainda nunca ouviram. Ó Senhor, que és o desejado de todas as nações, que o Senhor seja pregado e anunciado. E nós queremos ter agora, nesta noite, esse compromisso de falar do Senhor, mostrar quem o Senhor é, o que o Senhor fez, àqueles que ainda nunca ouviram, especialmente os pequeninos. Toma-nos, ó Deus, a cada um de nós, as nossas famílias, e que a gente possa agora, em sã consciência, dizer, o meu menino, a minha menina, será um profeta do Altíssimo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faz isso para a tua honra e glória, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Deus abençoe cada um de nós.